Desviando a adoração. A palavra do Senhor é muito clara a respeito da adoração. Devemos adorar somente ao Senhor, o nosso Deus. Somente a Ele devemos prestar cultos. Somente a Ele devemos nos prostrar e render louvores e adoração. Não podemos adorar pessoas, animais, objetos, estátuas, imagens feitas pelas mãos humanas. É assim que está escrito no primeiro dos 10 mandamentos. Leia isso lá em Êxodo capítulo 20. E não somente ali nesse texto, se analisarmos a Bíblia por completo, não conseguiremos encontrar o Senhor legitimando a adoração a alguma outra coisa ou a algum outro ser. Isso era e é pecado gravíssimo, mas infelizmente nossa alma e nossos interesses nos fazem cair em muitas armadilhas de adoração veladas a outros seres que não somente o Senhor, o nosso Deus. Hoje em nossa devocional nós vamos falar de Jeroboão, um homem que foi meio que forçado a ser o rei de Israel por conta de uma divisão, de uma rebeldia que houve na época do rei Roboão. Jeroboão, por medo e com uma estratégia maligna, fez o povo do Senhor se voltar ao pecado da idolatria e fez isso com força, tá? Nós vamos ver então essa história e ficarmos precavidos para não cairmos no mesmo erro. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, com muita alegria e muito prazer, compartilhando com você uma porção da palavra de Deus a respeito de um personagem bíblico. Hoje nós vamos falar de Jeroboão e o tema será Desviando a Adoração. Vamos ler a Bíblia? 1 Reis, capítulo 12, versículo 27 ao 28. Vamos ler a palavra. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei Jeroboão, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Misericórdia, irmãos, como que o povo de Israel era suscetível à desobediência aos mandamentos do Senhor. Jesus amado. Mas será que hoje em dia é diferente, irmãos? Vejamos então essa situação aqui. O rei Salomão havia morrido e seu filho Roboão foi quem assumiu o reinado. Só que Roboão desprezou os conselhos dos sábios de Israel em servir e ouvir o povo do Senhor. Roboão ouviu os mais jovens e fez o quê? Aumentou o jugo que o povo já estava carregando com mais exigências e de impostos. O povo então se revoltou e a maior parte, 10 tribos de Israel, se voltaram contra o rei Roboão e dividiram o reino de Israel entre o reino do norte e o reino do sul, ficando Roboão apenas com o reino do sul, que compreendia a região de Judá, onde estava Jerusalém, o palácio e também o templo, a casa do Senhor. Os que dividiram o reino foram para a parte do norte e levantaram a Jeroboão como seu rei. E ele, como não era bobo, percebeu que se o povo fosse até Jerusalém para o templo adorar ao Senhor, o povo iria ser influenciado por Roboão e acabaria se voltando contra ele para o matar e o depor do reinado. Foi então que Jeroboão teve a ideia maligna de levantar imagens de bezerros de ouro e levantar templos e altares de adoração longe da cidade de Jerusalém, do templo do Senhor. Chamou o povo e disse que eles não precisavam subir a Jerusalém para adorar, pois agora eles tinham seus deuses e seus templos. E isso formou uma divisão maligna no povo do Senhor. Levantou raiva, ódio e uma grande confusão espiritual e política naquela época, algo que ainda havia no tempo que Jesus esteve em seu ministério. O que quero enfatizar nessa história foi o desvio que Jeroboão fez o povo cometer, o desvio da adoração. Ele, por medo e debaixo de uma estratégia maligna, fez imagens de bezerros de ouro para o povo adorar,
celebrou festas, construiu templos e altares nos altos montes. E o povo ficou encantado com isso e deixaram então de adorar o Senhor, o único que é digno de receber a nossa adoração. E se tem um pecado que Deus abomina, é a adoração a outros ídolos, a adoração a imagens feitas pelas mãos humanas, ao invés de adorar a Ele, o único Senhor, invisível, mas muito real. E quero te dizer que hoje em dia nós somos muito tentados a adorar muitas coisas que não sejam o nosso Deus. Somos tentados a adorar o dinheiro, o conforto, o nosso bem-estar. Somos tentados a adorar pessoas, o esposo, a esposa, filhos, namorados, líderes religiosos, é verdade, pastores, padres, até cantores. Meu Deus, tem gente que praticamente venera, adora essas pessoas. E até mesmo coisas materiais muitos adoram, como carro, casa e aquilo que Deus mais abomina, que são as imagens de escultura, imagens feitas pelas mãos dos homens. Tome cuidado para não desviar a sua adoração. Nós só adoramos a Deus e devemos adorá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Foi assim que Jesus nos ensinou no Evangelho, adorar a Deus com toda intensidade. Nada, absolutamente nada nesse mundo pode tomar o lugar de Deus em nosso coração. Mas se não vigiarmos, se não ficarmos atentos, muitos tentam roubar a nossa adoração ao Senhor. Tome cuidado então, adore somente ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos perdoe todo e qualquer tipo de idolatria, todo e qualquer tipo de desvio de adoração. Vamos voltar a nossa adoração, o nosso coração somente ao Senhor. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, com esse ensino tão profundo, meu Pai, da sua palavra, com respeito, Senhor, do perigo de desviarmos a nossa adoração ao Senhor. Devemos, ó Deus, adorar somente a Ti. É assim que a Tua palavra nos orienta, ó Deus, no Evangelho, por toda a Bíblia, lá nos 10 mandamentos. O primeiro dos mandamentos é esse, Pai, adorar somente ao Senhor. Então, meu Pai, nos ajude, não nos deixe cair nas tentações, nas armadilhas de adorarmos coisas ou pessoas, adorarmos dinheiro, carro, casas, adorarmos, ó Deus, esposo ou esposa, ou até mesmo filhos, meu Pai. Amamos pessoas, mas não adoramos somente ao Senhor. Mas quantos hoje estão adorando líderes religiosos, Pai, pastores, padres, outros tipos de líderes, meu Pai, até cantores, Senhor, misericórdia. Oh Deus, tem pessoas que matam e morrem por causa de um cantor. Senhor Deus, por causa de seus ídolos, seus atores. Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e nos ajude, Senhor, ajude cada um de nós, ó Deus, a voltarmos o nosso coração ao Senhor. Não nos deixe cair nessa tentação, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém, o Senhor não divide a sua adoração com ninguém. Muitos se prostram, fazem cultos a pessoas, a imagens, Pai, a idolatria. Misericórdia, nós temos apenas um que é o Senhor, e é o Senhor que nós devemos adorar. Então perdoa os nossos pecados e nos ajude a olharmos somente para Ti. Se caso o meu irmão e a minha irmã foram tocados, ó Deus, nessa mensagem, que eles peçam perdão, confessem seus pecados a Ti e voltem seus corações somente ao Senhor. É assim que o Evangelho nos orienta, é assim que o Senhor Jesus e toda a palavra, todos os apóstolos e discípulos nos ensinaram. Que assim, Deus, seja feita, Senhor, a Tua vontade na nossa vida. Livra-nos dos bezerros de ouro, meu Pai. Em nome de Jesus, nós adoramos somente ao Senhor, o nosso Deus. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Amém, meus irmãos. Eu sei que é forte a palavra, mas é o que a Bíblia diz, é o que a palavra nos orienta, é o que a palavra nos sustenta, tá bom? Compartilhe essa mensagem, por favor, inscreva-se aí nos nossos canais do YouTube, faça um comentário, tudo para a glória de Deus, para que o Senhor seja honrado e a sua palavra seja promulgada e proclamada aos 4 cantos da terra, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, às 6 horas da manhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.